vamos começar. Bem, vamos lá para mais um dia de aula. Essa é a segunda aula do nosso curso de Plone para integradores. Deixa eu só ver como é que está o sistema de streaming, aí já iniciamos. Se alguém que está escutando puder me dar um retorno sobre como está o áudio, eu agradeço. Se Deus quiser, acho que nós vamos ter uma noite mais tranquila. Hoje pelo menos não está caindo o mundo, que nem na terça-feira passada, que estava dando uma tempestade. Mas, enfim, espero que a gente não tenha maiores problemas. Beleza, vamos lá. O pessoal ainda não me retornou como é que está o áudio, mas já podemos iniciar. Muito bem, na aula passada então a gente viu sobre... Deixa eu abrir aqui o GitHub, que é onde está nosso código. Ó, o GitHub mudou. Interessante. Se mudou pelo jeito, acabou de mudar. Interessante. Vamos lá. Então na aula passada a gente estava vendo esse produto Chiru.ws. Deixa eu aumentar a fonte aqui bastante para o pessoal conseguir enxergar. E a gente estava trabalhando em cima de views, né? Eu estava ensinando no finalzinho da aula os conceitos de views do ZOP3 Component Architecture. Deixa eu só limpar algumas coisas aqui. Ok. Bem, esse arquivo aqui ele foi renomeado, eu acabei fazendo algum refactory nele. Ele se chamava ws.py, agora eu renomeei ele para views.py. Enfim, na aula passada, no finalzinho da aula passada, ficou um pouco confuso, então tem alguns conceitos que eu vou explicar novamente aqui para deixar mais claro, né? Eu estava falando a respeito do Grok no finalzinho da aula. O Grok é um framework que a gente pode usar associado ao ZOP3 Component Architecture, e ele facilita, né? Ele facilita a definição das nossas classes, tanto para views quanto para utilities, né? Ele é um facilitador para evitar com que a gente tenha que escrever códigos XML de configuração. Então, a gente vai utilizar código Python para configurar o nosso próprio código, né? Então, ele é um framework para escrever framework. Nesse aspecto, ele é um meta-framework, né? Então, o que a gente tinha feito? A nossa ideia inicial era fazer uma view, uma view que trabalhasse com o consumo de um web service devolvendo JSON. Isso pode ser interessante para quem, por exemplo, trabalha por exemplo, JavaScript no lado cliente, né, e precisa consumir JSON através de JavaScript, né, ao invés de ficar consumindo isso num formato de web service e parseando, tu deixa essa tarefa para o servidor faz a conversação com o servidor de web service ao qual tu está integrando o Plone, e a parte de JavaScript conversa diretamente com o servidor. A gente tinha empacado na hora que eu tentei fazer a invocação dessa view através de um script por restricted Python, lá no skin, né? Ou seja, se eu estivesse trabalhando num template ou num script, e eu quisesse fazer com esse template, esse script, chamasse essa view, eu estava com alguns problemas, né? Eu tinha esbarrado em um problema de permissão, que na hora eu não tinha me lembrado como resolver. Aí depois eu me lembrei, eu vou explicar hoje direitinho como é que isso se faz. Bem, vamos revisar então o que a gente viu na aula passada. Na aula passada, basicamente, a gente viu esse pedaço do código aqui, onde essa classe aqui ela foi renomeada, né, mas o nome da classe aqui é irrelevante, pode ser qualquer coisa, porque a forma como a view é chamada é pela diretiva grokname, né, ou seja, isso aqui estava como a web services, né,
Eu só renomeei pela AWS.json porque aqui embaixo eu vou ter uma outra view que vai ser a AWS, né? Só para não confundir aquela view que vai produzir código JSON daquela view que a gente vai poder utilizar no nosso código Page Template ou Python Script para executar métodos, né? Ela vai ser só uma view para, de fato, servir como se fosse um external method, né? Aqui é um external method que produz JSON, e aqui é só um external method que eu chamo a partir de Python Script ou de Page Template rodando em Restricted Mode, em Python restrito. É óbvio que eu estou chamando isso de external method, mas não tem nada a ver, né? O conceito de view é um conceito mais amplo, é um multi-adapter do contexto e mais do request, né? E ele tem a ideia de encapsulamento muito mais forte, ele é um design pattern, né? Então o que é importante para a gente fazer a nossa view com Grok? 4 coisas. Herdado uma classe base, grok.view, importa o grok do Five e herda de grok.view. O nome da classe é irrelevante, pode ser qualquer nome. O que vai importar mesmo é a diretiva grok.name, que aqui vai me dar o nome da view que eu estou criando. No meu caso, WS.json. Então isso aqui vai ser uma view, @WS.json, que vai estar disponível no contexto aonde é que eu declarei aqui. No meu caso aqui eu estou botando grok context em navigation route, que é a interface que é implementada pelos objetos que se comportam como a raiz do site. No meu caso, no Pro padrão, é a raiz do site. Se eu no futuro tivesse um outro produto que quisesse simular o comportamento da raiz de um site por algum motivo, sei lá, criar um produto para subsites, provavelmente eu teria que implementar essa interface. E aí eu digo aqui qual é a permissão que essa view requer para ela ser executada, que é no caso a grok requires op2.view. É só isso. E aí eu vou utilizar da convenção, né? A convenção que eu tenho no grok para definir que uma view, por exemplo, que não tem template, ela tem que implementar obrigatoriamente o método render, tá? Então o método render vai ser aquele que vai ser executado quando a view não tem um template associado, tá? O que eu estou fazendo aqui simplesmente é pegar o self request, botar numa letrinha R. O Fábio está fazendo uma pergunta, mas eu já vou chegar lá. Eu já vou responder, tá, Fábio? É a view de baixo, eu já vou explicar ela. Por isso que eu fiz duas aqui. Depois eu vou explicar. Então, aqui o que eu estou pegando é pegando uma letrinha R, pegando só o request, né? O request está no próprio self da view. A view tem como acessar o request, tá? Porque ela na verdade é um multi-adapter do request do contexto. Eu crio uma variável hat, que é o resultado de underline execute, passando aquilo que vem no request.form. Percebam que aqui eu estou passando com asterisco, então estou fazendo uma passagem de parâmetros posicionais através de um dicionário, tá? Então esse underline execute ele está genérico, ele está aceitando um KW-args. Isso também é um método bem comum de programação genérica. E depois eu dou um return de um json.dumps desse hat aqui. Seja o que ele retornar, ele vai tentar serializar em JSON para mim, para esse web service converter esse formato para mim. Se for um dicionário, ele vai retornar numa estrutura de dicionário JSON. Se for uma lista, uma string e assim por diante. O que é o underline execute? O underline execute é uma versão refatorada daquele código que a gente tinha, que tinha alguns ifs, né? Eu refatorei ele nessas poucas linhas aqui. Basicamente o que ele faz é perguntar nesse KW-args se existe uma chave W. Se existe, ele vai pegar essa chave W e vai assumir ela, que é o nosso WSDL, senão ele pega um WSDL padrão. Ele faz o mesmo para M, que seria o método que você está executando, e aí depois ele cria um client, passando esse WSDL, e invoca esse método usando um getAttr no atributo service desse client, passando como parâmetro o KW-args que eu recebi. Então todos os parâmetros que eu recebi eu passo adiante também. Então isso aqui é uma forma genérica de fazer a execução de um web service usando o SUDIS. Em 3 linhas, sendo que o WSDL é parametrizado, o método é parametrizado e ele aceita qualquer combinação de parâmetros. Tá?
desde que esses parâmetros sejam chave-valor, chave-valor, tá? O que acontece? Da forma como está aqui, eu não consigo executar essa view dentro de um script Python ou dentro de um page template. Essa view ela é protegida pela permissão zope2.view e essa view ela só vai poder ser executada no navegador, ou seja, alguém que vai ter a permissão de view no contexto daquele objeto que implementa a interface e navigation route, no caso a raiz do site, alguém que tem view naquele contexto vai poder acessar o @WSJSON. E só isso. Ele não vai poder acessar nenhum tipo de propriedade, nenhum tipo de método que porventura essa view tenha. Tá? Para eu fazer isso, se vocês lembram na aula passada, eu tinha uma view que eu queria implementar um método run, que era uma versão muito semelhante à versão que a gente já tinha da implementação da view que era Web Services e agora WSJSON. Só que o que ela faz é simplesmente executar o Web Service para mim e me devolver uma estrutura de dados com o resultado dessa chamada de Web Service. É um chamador de Web Service genérico. Eu passo para eles os parâmetros e os parâmetros que eu passar ali, ele vai passar para o meu método lá na frente. Tá? O problema é que para fazer isso não dá para fazer com Grok. Tá? Eu pelo menos não descobri como é que se faz isso com Grok. E aí a gente tem uma outra abordagem para fazer isso. Tá? A gente tem uma outra estratégia um pouquinho diferente de como se faz isso usando views. Tá? Continua sendo uma view? Sim, continua sendo uma view. Tá? A gente continua trabalhando com o pattern de view, só que ao invés de trabalhar com ela grokada, a gente tem que fazer a view usando a estrutura do ZOP3 Component Architecture, a estrutura padrão, digamos assim, a forma como é que se faria sem o Grok. Tá? Por que a gente precisa fazer isso? Bem, vamos entender. Basicamente, fazer uma view sem o Grok consiste de também declarar uma classe. O nome da classe, novamente, é completamente irrelevante. Tá? No meu caso aqui, eu chamei ele de WSView e ele está dentro desse módulo views.py, dentro do pacote browser. Ele vai herdar de BrowserView. BrowserView é uma classe que vem do products.5. É uma classe base onde praticamente todas as views do clone herdam. Tá? É uma classe comum de todas as views. Tá? Que é a BrowserView. Ela implementa uma interface, tá? Que é a IWS. Essa interface eu tive que criar. Tá? E a gente vai ver para que ela é útil. Ela é útil justamente para dizer que esse método run ele vai ser executável nessa view. Ou seja, a view, além dela poder ser acessada, né, como uma view genérica, né, ela vai também expor os métodos que estão descritos nessa interface. Ou seja, além de acessar o @WS, no caso aqui o @WS ele é configurado em ZCML, né? Eu vou mostrar daqui a pouco. Além de acessar a view propriamente dita, eu posso acessar através de script Python ou de page templates os métodos que essa interface aqui implementa, tá? Então isso é feito definindo que esse WSView implementa a IWS e depois vai ter uma diretiva especial lá no nosso ZCML que vai permitir isso, que vai permitir com que essa view seja utilizada não somente como uma view do ponto de vista de renderização, mas que ela também possa ser utilizada nos seus métodos e nas suas propriedades, desde que isso esteja descrito numa interface. Tá? Então aqui eu tenho a implementação do método, propriamente o run, né? Que é simplesmente uma chamada do execute. O execute, para quem está acessando aí no meu GitHub, vai ver que ele foi refatorado nesse método aqui em cima, tá? Que é genérico, então eu estou usando ele nas duas views, na view grokada e na view padrão. Tá? O que a gente tem que entender então é como é que essa view é registrada. Tá? E aí vai entrar um pouquinho de ZCML. Tá? Mas o código da view é só isso aqui, é uma view bem limpinha. Eu tô tentando deixar esse produto Chiru.ws o mais limpo possível do ponto de vista didático, para depois que vocês possam usar isso como um exemplo para ir construindo as views de vocês, construindo os conceitos de vocês baseados mesmo no, né,
canibalização de código, né? Cut and paste. Então agora vamos pegar os XML disso aqui e entender por que eu fiz essa interface e por que isso vai me permitir que essa view eu consiga usar através de um page template ou de um script Python em restricted Python e nessa aqui eu não consigo. É por causa desse implementos aqui dos XML que está me deixando. Então vamos lá. Eu vou abrir o Configures XML dentro de browser e aqui eu vou ver uma pequena mudança. Eu tenho uma tag browser page, tá? Browser page é a identificação em XML para declaração de views. Só um instante, tem uma pergunta. O Fábio está perguntando se a rigor, se a view que ele precisasse, se ele só vai usar isso em um Python script, né? Se ele não vai chegar a invocar essa view diretamente, se ele não precisaria fazer isso com Grok. Não precisa, tá? Geralmente as views elas são feitas com Grok, por quê? Porque ou elas são chamadas diretamente, ou a própria view tem o template que vai consumir a lógica que a view processa, tá? Depois, quando a gente for trabalhar com o Z3C Form, a gente vai construir diversos formulários. E lá as views, elas não vão ser views que são só código. Elas são código que trabalham junto com um template, tá? Se você tem, por exemplo, uma aplicação de web service, que é um formulário, e esse formulário precisa de uma informação de um web service, você pode implementar isso como uma view. Então o próprio formulário vai ser a parte template da view, e a parte código da view, que vai fazer a comunicação com o web service, ela vai ser a tua view grokada. Seria uma das formas de fazer. Fazendo da forma como eu fiz aqui, fazendo uma view genérica, que qualquer page template funciona, você não precisaria fazer isso com Grok. Aliás, nem é muito bom fazer isso com Grok, por causa que você não vai conseguir consumir essa view por causa das permissões, tá? Por que você não consegue? Bem, vou explicar agora. Aqueles requires que eu fiz na minha view grokada, eles são equivalentes a essa tag XML aqui. Browser page, porque ela é uma view, tá? E aí eu tenho for, name, class, permission e allowed interface. O for é o contexto, tá? Isso aqui é um path que identifica onde é que está a nossa interface para onde essa view é válida, tá? Lá eu tinha feito um import da minha interface. Deixa eu abrir o código aqui novamente. Aqui em Views, vocês vão ver que eu tinha feito esse import aqui na linha 5. Ó. Eu importei lá o eNavigation Route e depois embaixo eu coloquei um context do eNavigation Route. É equivalente, só que aqui eu botei o patch direto. Tá? Então eu estou dizendo que essa view ela vale para essa interface. Frequentemente vocês vão ver códigos XML escrito com for igual asterisco. Quer dizer que essa interface, se ela tiver um asterisco, ela pode ser, essa view ela pode ser renderizada no contexto de qualquer objeto, o que não é lá muito bom. O legal é você restringir de alguma forma para que essas views elas não fiquem sem contexto, tá? Porque às vezes você programa alguma coisa pensando que o contexto é uma determinada informação, e lá na aplicação alguém acaba chamando essa view num contexto completamente diferente. Então é bom limitar o contexto onde é que essa view vai ser executada. O nome dela, que é a mesma coisa que está aqui, o grok name, tá? Só que esse aqui é WS.json. Esse aqui eu chamei só de WS. Class é o código Python que vai implementar essa view. Percebam que aqui eu estou dentro de um código XML, então eu tenho que dizer onde é que está o código Python que implementa essa view, onde é que está a classe. A classe ela é o .views.wsview. Por quê? Porque em relação ao diretório atual, a minha classe ela fica dentro do módulo views, dentro da classe WSView. Tá? Então esse configures XML está dentro do diretório browser, então o meu patch ele começa com ponto, tá? Porque é um patch relativo em relação ao lugar onde é que isso está dentro do meu pacote. E o permission. O permission aqui eu optei por dar uma permissão mais ampla, que é a zope.public. Eu podia ter usado
a outra permissão, que é a zope2.view, tá? As três mais utilizadas é a zope.public, zope2.view e a cmf.managePortal, tá? Que é as três mais comuns em componentes zope3, tá? Aqui eu optei por usar uma opção pública. A opção pública, na verdade, significa que esse objeto não é protegido por nenhuma permissão. Qualquer pessoa pode acessar isso livremente, tá? Não tem nenhum controle de segurança embutido. Ele não é embrulhado pelo mecanismo de segurança do Zope. E aqui que vem a mágica, que é esse Allowed Interface, tá? Que isso aqui que não dá para fazer com o Grok, não tem uma diretiva do Grok para fazer isso. O que isso está me dizendo? Está me dizendo que essa view, além de ser permitida para quem tem a permissão zope.public, do ponto de vista de acionar a view, ele vai permitir que acionamentos semelhantes sejam dados para quem tem essa permissão em todos os métodos ou atributos que estão definidos nessa interface. É isso aqui que vai me permitir com que um script Python ou um page template execute o método run. Tá? Por que ele vai permitir executar o método run? Porque a minha interface IWS, eu vou abrir ela agora, ó, ela está dentro do pacote Chiru, WS, Interfaces e AWS. Então eu vou lá e abro esse cara. Está aqui, né? Interfaces. Está aqui o código da minha interface. Ela só é uma marker interface, na verdade. Nem marker interface ela é uma interface que só tem um método. Marker interface a gente chama, interface de marcação é aquela interface que só tem o nome e um docstring, não tem mais nada, né? Essa aqui ela tem o método run, dizendo que aquela view, quando executada, quem tiver a permissão para executar aquela view vai poder executar o método run. E aí que a gente consegue fazer as coisas funcionarem. Isso é extremamente complicado de explicar, tá? Vocês não vão achar essa explicação em lugar nenhum, não tem documentação nenhuma que fala isso, tá? É um saco. Mas é assim, tá? O que falta agora? Falta agora eu provar para vocês que isso funciona. Provar para vocês que, mesmo eu tendo uma view lá no file system, feita com Zope3, eu consigo chamar isso em Restricted Python, tá? Vamos mostrar agora como é que isso funciona. Como é que eu chamo a AWS View, né? Que ela é a View AWS. Para isso, a gente vai, obviamente, fazer um page template, um script Python que invoca a view AWS. Então eu fiz um exemplinho para vocês. Vamos ver se eu abro aqui. Ok. Eu tinha botado isso no portal Skins. Custom Test AWS. Se vocês estão lembrados, eu tinha mais ou menos parado no final da aula justamente nesse exemplo. Eu tinha me embananado aí. Eu estava tentando chamar uma view grokada através de um page template, não tinha funcionado. Não tinha funcionado porque ele era uma view que não tinha um allowed interfaces com uma interface definindo que aquele método que eu queria acessar era um método que realmente podia ser acessado. Nesse caso, o que eu fiz? Ó? Eu fiz um page template padrão, tá? Normal. Aí eu tenho uma expressão aqui, P, essa expressão que eu vou marcar agora na tela, P, ele recebe here.portalurl.getPortalObject. Isso aí nada mais é do que uma forma de pegar a raiz do site. Né? Pegando a raiz do site, eu tenho o contexto lá que eu sei que vai ter esse web service disponível. Tá? Aí depois o que eu faço? Eu faço um Vzinho lá de view, por exemplo, é só uma variável. Ele vai fazer um P, que é dentro da raiz, um restrict traverse de WS. Quem que é WS? WS é minha view. Eu posso fazer o restrict traverse assim, ó, @WS. Também funciona. Tá? E aí aqui embaixo eu faço a invocação do meu método run. Tá? Eu chamo aqui Python v.run, passando os parâmetros que eu quero. Tá? Se eu quiser passar m igual a echo, posso passar, mas não precisaria. Tá?
porque lá ele já tem um valor padrão. Eu testo, se eu não estou passando M, ele acaba pegando como valor padrão o método echo, que eu implementei lá no Java. Se vocês estão lembrados, no início da aula passada, a gente implementou um web service em Java, com Tomcat, que tinha um método echo, que ele simplesmente devolvia como retorno a concatenação de duas variáveis string. E aqui eu passo value1 e value2, como Fabiano Weimar. Aqui tem um espaço, inclusive, para ele não colar, né? E aí eu faço isso, o resultado dessa expressão aqui ser o conteúdo dessa tag div. Vamos ver se isso funciona. Basta testar aqui. Funciona. Funcionou aqui, ó. Tá? Percebam que agora eu não estou passando nada no request. Eu estou fazendo só passagens de variáveis diretamente para minha view, tá? Variáveis que estão sendo passadas diretamente dentro do código, e estou acionando o método run lá dentro da minha view, que fica dentro do meu componente. Tá? Então é isso. Isso encerra a explicação de views. Tá? Deixa eu voltar aqui. Isso encerra a explicação de views. Tá? A gente vai ver views de novo daqui a pouquinho. A gente vai voltar a ver views com bastante intensidade. A gente vai ver bastante coisa de views quando a gente estiver trabalhando com o framework Z3C.form, que é o framework que a gente utiliza. É o framework que colou, né? É um framework um pouco mais complicado, mas ele é o framework que colou para fazer processamento de formulários no Plone. Tá? Então a gente vai ver o terceiro tipo de view, que não é a view que é acessada diretamente, nem a view que é consumida enquanto biblioteca de métodos. A gente vai ver a view que é a view template e código, que é o pattern mais ideal de view, né? Que é onde o teu template ele não tem lógica nenhuma, toda a lógica fica no código da view, e o template ele fica limpinho. O template ele fica bem simplificado, tá? Mas é basicamente isso. Views é o conceito mais importante do Plone 4. Do Plone 3, né? Views dessa forma como eu expliquei existe desde o Plone 3. Tornou-se um pouco mais acessível a partir do Plone 4 porque aí o Grok ele ficou estável. Ficou utilizável realmente para produção. Tá? Mas é o conceito mais importante do Zope 2.5 para frente, que se consolidou no 3 e no Grok a partir do 4. O que acontece? Antes de você saber que views existia, que é essa estratégia aqui, que você codifica toda a sua lógica através de uma classe no sistema de arquivos e codifica quem é que pode acessar, qual que é a permissão. Como é que você fazia? Bem, você enfiava um monte de Python script e de page template no portal skins, né? Só que tudo que está no portal skins roda em qualquer contexto. Tudo que está no portal skins sofre validações de segurança a cada acesso. Tudo que está no portal skins tem um overhead desgraçado por causa dos layers do skin. Então a gente tinha uma série de questões que eram embutidas nessa lógica, nesse código-fonte, que impactavam severamente na performance do sistema. Né? E por ser código que não estava no file system, tem muita gente que olha para isso com um certo desdém, porque isso não entra em controle de versão, isso é difícil de reutilizar código, né? Tem uma série de questões aí. Eu pessoalmente discordo de algumas delas. Eu acho que desenvolver código nas EMI ainda é muito bom para muita coisa, né? Mas, por exemplo, o código que vai manipular uma biblioteca, porque o objetivo do nosso curso aqui é fazer integrações, né? Então o código fonte Python que vai manipular uma biblioteca baixo nível, seja uma biblioteca para fazer acesso web service, seja uma biblioteca para fazer acesso a uma base SQL, uma biblioteca para fazer acesso à rede, essas bibliotecas você não consegue fazer um import lá no Restricted Python. Isso você não consegue importar lá por uma questão de segurança. A gente roda isso dentro de uma cela, né? Então, querendo ou não, você acabava fazendo um external method para fazer esse tipo de coisa. Óbvio que hoje não se faz mais isso. Hoje a forma correta de fazer é fazer com views, e estou aqui mostrando para vocês como é que faz.
No passado, quando o ZOP 3 ele ainda não estava muito fundamentado, o ZOP 3 Component Architecture, como é que o pessoal fazia isso? Fazia isso com tools do CMF, né? Pegava todos esses códigos, que eram códigos de certa forma globais, genéricos, que podiam ser acessados por qualquer componente, page template ou script que estão no nosso site, eram como se fossem funções globais, né? A gente botava isso em tools. O que acontecia? Essas tools começavam a se multiplicar e geravam namespaces gigantescos, difíceis de manter, né? E querendo ou não, a tool era complicada, porque a tool geralmente tinha que ser persistente. Ela tinha que ser um objeto no site, tá? E tools persistentes, às vezes, elas são complicadas, porque quando você quer armazenar uma configuração e essa configuração está numa tool, implicitamente você está lendo uma informação do ZODB. Ler essa informação do ZODB enquanto você processa implica em você ter a possibilidade de ter conflito de transação, né? Então, isso desenterrava uma série de outros problemas que hoje a gente ainda trata. As tools, elas são mapeadas no ZOP 3 Component Architecture para utilities. Utility é um outro tipo de componente que a gente tem. A gente tem view, tem utility, tem subscriber, view, utility, subscriber e adapter. São os 4 tipos de componentes que a gente tem no ZOP 3 Component Architecture. O que a gente vai ver nesse curso, os principais, é view, utility e adapter. Eu acho que subscriber a gente não vai ver, mas ele é, de certa forma, muito menos utilizado. Ele é utilizado basicamente só para eventos, e ele é um tipo de adapter. Tá? Então, não chega a ser um problema. Tá? Adapters em si é um problema de explicar. Eu não sei se a gente vai ter tempo de estudar adapters, mas se vocês acreditarem em mim e tentarem entender que view é um adapter, vocês vão acabar entendendo onde é que a gente quer chegar. View é um multi-adapter. Por baixo dos panos ele é um multi-adapter. Tá? Muito bem. O que a gente vai ver agora? O que ficou faltando da aula passada que a gente ainda não implementou nessa nossa classezinha? Timeout e cache. Tá? Timeout eu não falei para vocês, mas a gente já está fazendo timeout aqui. Já existe dentro do SUDES uma configuração padrão de timeout para as operações que são feitas. Tá? Esse timeout ele já é padrão na biblioteca. O que a gente pode fazer é deixar isso parametrizado, né? Botar aí uma espécie de um flag para parametrizar esse timeout de uma forma mais explícita. A gente pode criar um arquivo de configuração, né? É óbvio que se você for fazer isso genérico, era interessante para cada método de cada WSDL poder ter um timeout, né? Então talvez seja interessante a gente passar esse timeout como um parâmetro opcional na nossa chamada de método, né? Então teria que dar uma flexibilizada, né? Porque tem alguns métodos que levam mais tempo, outros que levam menos tempo, né, para rodar. E é interessante sempre a gente deixar os timeouts pequenos. Isso é um erro de entendimento comum aí. Infelizmente tem gente que acha que quando o WS está muito, o web service, né, que a gente está consumindo, ele está muito lento, a gente vai lá e aumenta o timeout. Não, o ideal seria a gente diminuir para fazer com que aquele web service fale e de fato procurar a origem dessa lentidão, né? Procurar entender por que alguma coisa está levando 30, 40 segundos para rodar. Se é uma coisa que roda na web, não pode levar esse tempo todo. Tem que dar um jeito de melhorar isso. Mas enfim, nem sempre está nas nossas mãos, né? Vamos começar com o timeout, entender como é que a gente faz a parte de timeout. Ok? Vamos lá. Bem, como eu falei, isso faz parte do SUDES, né? Vamos abrir aqui a documentação do SUDES. Documentation. E vamos procurar aqui por timeout. Beleza. O timeout já tem um parâmetro timeout aqui, ó. Percebam que aqui eu estou trabalhando com options, tá? E eu tenho uma das opções é timeout, tá? Por padrão é 90 segundos, é um timeout bem grande, tá? Então a gente pode diminuir esse timeout. Como é que a gente faz? A gente tem que modificar esse atributo timeout
no dicionário de options que a gente vai passar para o Web Service. Como é que funciona isso? Bem, aqui eu não tenho um exemplo de como é que se passam options. Deixa eu ver se tem algum aqui. Algum na própria documentação. Senão eu codifico um rapidinho. Tem sim. Aqui embaixo em SOAP Headers tem alguns exemplos. Ó. Eu tenho que ter um objeto client, né? Aí eu vou dar um set options e aí vou passar as opções que eu quero. Tá? Isso é uma das formas. Tá? Deixa eu ver se tem algum outro. Não, é isso. Então tá. Já que é assim, vamos codificar. Vou abrir um SSH-A no nosso servidorzinho. Não sei se vocês baixaram as máquinas virtuais. Quem baixou é só ir lá no diretório src, opt, zoap, aí o patch do clone onde ele está rodando, entra no diretório src, entra no ws chiru.ws e dá um clone lá, atualiza o clone ou dá um git pull para ele baixar a cópia atualizada do fonte que eu estou fazendo commit, né? Então, ó, abri um SSH aqui, entramos lá no opt zoap clone zinstance src chiru ws, damos um git pull. Ah, faltou uma coisa. Não, é que eu dei um sudo, não precisava. Chiru ws git pull. Ok. Git status. Beleza, tudo certinho. Vamos codificar então. cd chiru, cd ws, dou um vi aqui de um config.py. Vou botar aqui. Vi não, vamos de Emacs. Botar aqui default timeout. Vou botar aqui 20 segundos. Tá? Ele vai ser só um arquivinho de configuração bem simples que eu vou utilizar para colocar esse tipo de variável. Tá? Aí lá dentro de browser, dou um emacs do views.py e aqui dentro eu vou importar from chiru.ws.config import default timeout. E aqui eu posso criar a mesma estratégia. Tá? Se eu tiver um parâmetro t, por exemplo, de timeout, que ele for passado lá, ele vai obedecer. Se não, eu vou considerar aquilo que está no meu arquivo de configuração. Tá? Aqui eu só peguei ele, tenho o meu T, agora eu tenho que setar o timeout. Setar o timeout eu preciso do cliente. Tá? Então se a gente olhar aqui, eu preciso de um ponteiro para a instância do cliente que tá inicializada. Tá? Para eu poder chamar esse set options aqui. Então essa linha, esse código que eu fiz de uma linha só, eu tenho que quebrar ele. Tá? Então, eu vou fazer assim, client é igual a isso aqui, e agora aqui eu consigo chamar o método client.setOptions, e aí eu vou passar timeout como sendo t. Tá? E está resolvido. Temos aí timeout genérico e parametrizado por chamada. Tá? É só passar uma variávelzinha t que ele vai definir o timeout para a gente. Vamos testar se isso funciona? Deve funcionar. Se não quebrar, já é um bom sinal.
tem que parar no supervisor. Dar um stop all aqui. Ok. Ponto barra bin instance fg. Ok. Testamos novamente. Eu posso testar aqui pelo teste AWS, que já está na mão. Damos um refresh. Deu um erro, vamos ver. Ah, eu fiz uma coisa errada. Global name timeout is not defined. Deixa eu abrir mais um terminal lá. Eu devo ter digitado alguma coisa errada. Deixa eu ver aqui. Ah, claro. Aqui esse timeout ele é uma string, senão eu tenho que ter uma variável chamada timeout. É assim. Senão não vai funcionar nunca. Tá? Bem, de novo, vou deixar duas janelas abertas, que nem na aula passada. Aqui resetamos, agora deve funcionar. Testamos. PH mandou a dica. Assim também funciona. Vamos ver. Essa documentação do SUDS, de vez em quando, ela pega no pé. Eu na verdade, eu tenho todo esse código pronto, mas eu estou tentando desenvolver com vocês para não ter que copiar uma solução que eu já fiz. É bom, é porque aí eu vou explicando. Funcionou. Então, uma das formas de fazer seria essa aqui. Não sei porque que o set options não foi. Ele deu um problema lá com passagem de parâmetro. Enfim, teria que ver, de repente é o módulo e não é a invocação dele. Tem algumas diferencinhas, mas assim funciona. O que está faltando agora? Agora está faltando a gente trabalhar com cache, tá? A estratégia de cache aqui a gente pode fazer nesse próprio método execute, né? Aqui nesse próprio método execute a gente pode trabalhar com a nossa estratégia de cache, porque ele já está sendo utilizado aqui embaixo nas views, né? Então tudo que a gente tem que fazer aqui é fazer o cache nesse próprio método. Para quem já tem um pouco mais de prática, poderia importar um decorador, né, de cache e meter o decorador nesse método. É uma solução. Eu não gosto dessa solução. Tá? Pelo menos não em curso, porque em curso eu gosto de explicar como é que faz o cache manualmente. Tá? Então o que eu vou explicar? Eu vou explicar agora de como fazer uma metodologia de cache usando o Memcached, mas fazendo na mão. Tá? Fazendo
manualmente. A gente vai ter que gerar uma chave, fazer um get e depois fazer um set no cache, tá? E aí trabalhar essa lógica, tá? Primeira coisa, a gente vai trabalhar com memcached? Vamos, já expliquei na aula passada por quê, né? A gente poderia ter diversas estratégias, poderia fazer cache em memória, mas a gente não tem memória compartilhada, a gente geralmente vai trabalhar com muitas máquinas, com várias instâncias consumindo, então é interessante ter o cache centralizado, e para fazer isso a gente precisa fazer o cache via um serviço de rede, né? E para fazer isso num serviço de rede, a solução ideal, a melhor solução que eu conheço é memcached. Por onde que a gente começa? Bem, começa instalando o servidor memcached, tá? Então, no nosso caso aqui, eu já tenho um servidor memcached rodando. Deixa eu ver se ele está no ar. Está aqui ele. Tá, ele é um servidor que eu instalei ele utilizando o pacote Python. Um pacote padrão do sistema operacional. Então ele não tem nenhuma configuração. Inclusive ele está rodando só com 64 MB de memória. Ele está bem pessimista, digamos assim, né? O ideal, né, quando a gente for rodar isso em máquinas gás, tu coloque ali 2, 4, 10 GB de RAM para o memcached. Quanta memória você tiver, você vai colocar. Nesse caso aqui ele está só com 64 MB de memória na porta 11211. Tá? O que a gente precisa? A gente precisa de um cliente memcached. Tá? A gente precisa de uma biblioteca Python para falar com esse serviço memcached. Qual é a forma mais simples de fazer isso? A forma mais simples de fazer isso é usar o cliente Python memcached, que vai se comunicar com esse servidor utilizando sockets. Tá? Tem outros? Tem outros. Tem bibliotecas Python escritas em C para você se comunicar com o memcached, mas eu acho que a diferença de performance, apesar de existir, na grande maioria dos casos ela não compensa o esforço de você usar uma biblioteca em C. Tá? Você vai ganhar aí, sei lá, 10, 15% de performance em algo que já é muito rápido. Tá? Então eu geralmente não me estresso em colocar componente em C numa aplicação se eu realmente não preciso. Vamos pegar a biblioteca Python pura, que é onde é que a gente consegue, né, se defender melhor. A gente vai ter menos problemas. Então, vamos procurar o memcached, software memcached. Aqui dentro deve ter uma biblioteca Python aí. Então vamos catar ela em algum lugar, ela deve ter. Vamos ver. Bem, aqui que a gente não vai ter, mas a gente consegue achar essa Python memcached facinho. Tá aqui ela. Tá? Vamos ver onde é que está o download. Está aqui. Ok. Copiar link. Vamos lá então. Aqui eu vou deixar rodando. Deixa eu fechar o nosso editor aqui e vamos baixar a nossa biblioteca memcached. Está baixada. Ela é bem pequenininha, tá? O Python memcached dele é só um arquivo. Deixa eu descompactar aqui. Tá aqui ela. Ela é só esse arquivo aqui, ó, memcache.py. Todo o resto eu posso jogar fora, tá? Como eu tenho aqui a licença desse arquivo é uma licença livre. Aliás, eu nem sei que licença é isso, mas deve estar escrito aqui em algum lugar. É a licença do Python. Então é uma licença livre também. O que eu posso fazer? Posso mover esse memcache.py para o diretório de baixo. E esse cara aqui eu apago. Então o único cara que me interessa é esse cara aqui. Tá? Dentro desse cara, desse arquivo Python, a gente já tem a própria utilização dele, já tem a documentação de como ele é utilizado. Tá? Então vamos rapidinho fazer um teste aí para ver se ele funciona com as nossas configurações. Tá? Basicamente o que a gente vai fazer é um código fonte parecido com isso aqui. Ó. Parecido com isso aqui. Tá?
Então, importamos o main cache, criamos uma instância do servidor. Quem é o servidor aqui no nosso caso? É esse aqui mesmo, é 127.0.0.1 nessa porta aqui, 11.2.11. Debug 0 eu não precisaria passar, tá? Aqui é só para trabalhar com o modo debug. E aí ele tem essa API aqui que parece um dicionário, né? MC, que é a minha instância de main cache, eu faço um ponto set de uma chave e de um valor. E aí depois eu faço um mc.get da chave e posso dar um print dela. Tá? Só isso. Tá? Esse aqui é o nosso arquivo de teste. Então provavelmente esse programa vai escrever na tela some value. Vamos ver se funciona. Python teste main cache D. Funciona. Perfeito do jeito que a gente queria. Tá? Então, utilizando essa estratégia aqui, o que a gente vai fazer? A nossa estratégia de cache funciona como? Como é que a gente tem que pensar uma estratégia de cache para qualquer tipo de coisa que a gente quer cachear? A gente vai processar uma vez, e nessa uma vez que a gente processa, a gente vai pegar o valor processado, e antes de devolver para quem solicitou, a gente vai guardar esse valor na tabela de cache. Na próxima vez, o que a gente vai fazer? A gente vai perguntar na tabela de cache se aquele valor que a gente está procurando ele já está processado. Se ele já está processado, a gente usa esse valor. Se não, a gente processa ele e alimenta a tabela de cache. Tá? A única coisa que não está documentada aqui é como é que vai funcionar o tempo de invalidação. Porque esse valor ele vai ficar dentro do main cache D durante um determinado tempo. Se eu não especificar qual é o tempo, ele ficaria para sempre. Ou até o main cache D ser reinicializado, que aí você esvazia a memória e quando ele volta vazio. Nesse caso eu tenho que especificar um tempo para isso acontecer. Né? O tempo de cache dessa chamada. É interessante que seja um tempo suficientemente grande para diminuir o impacto de performance, mas não pode ser um tempo muito pequeno, porque se a informação original ela sofre uma atualização, o cache vai acabar segurando a versão velha dessa atualização, o que pode deixar o usuário final um pouco irritado. Então a gente tem que usar um pouco de bom senso aí para delimitar o que é um valor de cache suficientemente grande para proteger a performance da aplicação, mas que não seja grande demais para prejudicar o usuário no momento que existe uma atualização da informação. Tá? Isso é bom senso. Como é que a gente seta esse tempo no main cache D? Vamos procurar. Abrimos lá no Emacs o main cache D e vamos procurar o tempo aqui. O tempo, se eu não me engano, é um parâmetro que tu passa mais no set. No caso aqui o time ele está como 0, tá? Então é chave, valor e time igual a alguma coisa. Tá? Bem simples. Ó, o time ele diz ao main cache D qual é o tempo que deve expirar a informação em um número de segundos. Tá? Bem simples. Então, lá no nosso teste, se eu fizer assim, provavelmente isso vai valer durante 10 segundos. De fato parece que funciona, pelo menos erro não deu. Tá? Eu teria que gerar aí um conteúdo dinâmico para ver se de fato isso funciona. Tá? E aí o que a gente vai testar? A gente vai testar se o SumK ele é um valor que é diferente de none, porque quando eu busco alguma coisa, por exemplo, SumK2,
botar o wrapper aqui. Ó, quando eu busco uma chave no get que ela não existe, ele me retorna none, tá? Então, por aqui eu consigo saber se aquela informação já foi processada e já foi botada no cache de alguma forma, tá? O que está faltando só para nós, de todo o entendimento de cache que a gente precisa para poder escrever o código, é descobrir uma forma de representar a chamada do nosso método através de uma chave, tá? O que a gente poderia fazer, né? Uma das formas de fazer isso, a gente concatenaria. Concatena o WSDL que você está invocando com o nome do método e com todos os parâmetros que você está passando nesse método. Se esses parâmetros eles são parâmetros que de alguma forma eles podem ser representados como uma string, e são, porque na verdade ele é um dicionário, né? Todo dicionário a gente tem um wrapper do dicionário que dá para converter ele numa string. Então, naturalmente isso vira um stringão que pode ser a nossa chave. Qual é o risco disso? O Memcache dele tem alguns limites para tamanho de chave, tá? Se eu não me engano, o tamanho padrão de chave é 64 caracteres, tá? Isso é relativamente pouco. Se tu pega um WSDL aí, que é uma URL mais ou menos grande, já dá mais ou menos isso. Então a gente teria que ter uma forma de compactar o WSDL concatenado com o método e concatenado com mais todos os atributos numa string que com certeza vai caber lá dentro da nossa tabela do Memcached. E a gente tem que fazer esse cálculo de uma forma rápida e para qualquer combinação de parâmetros, tá? Sendo que diferentes parâmetros geram diferentes assinaturas. O que a gente está falando aí? A gente está falando de uma função de hash, tá? Só para a gente entender, vamos pegar aqui o Memcache. Aqui, ó, aqui já tem, ó, server max key length. Por padrão é 250 bytes, tá? Por que é 250? Provavelmente porque isso tem alguma relação com uma implementação interna em C, que ele deve usar 1 byte para descrever, por exemplo, uma string de 1 byte, né? Em C, quando a gente usa strings, é conveniente criar strings de até 255 caracteres, tá? É conveniente mesmo em ANSI C, tá? É interessante também porque quando a gente tem uma chave de tamanho fixo, a alocação de memória ela fica mais fácil, né? Ela fica linear. E isso me traz também um outro problema. Eu tenho um tamanho máximo para o valor, tá? O tamanho máximo do valor que vai ser retornado, que vai ser guardado como valor da chave, porque é chave valor, é 1 KB, digo, é 1 megabyte, né? 1024 vezes 1024 bytes. Eu já peguei situações onde isso é muito pouco, onde de fato o valor retornado por uma chamada do web service era mais de 1 megabyte de texto, tá? E aí o que acontece? Das duas uma, ou você simplifica a saída desse web service para que isso caiba em 1 megabyte, ou você aumenta o tamanho de espaço que o Memcached vai utilizar para armazenar isso. No meu caso, lá eu aumentei de 1 para 4 megabytes. Tá? E aí é óbvio, você tem que mudar isso no servidor Memcached, você vai ter que inicializar ele com um parâmetro especial. Não é qualquer servidor Memcached que faz isso. O Memcached empacotado por padrão no Debian já suporta isso, mas versões mais antigas podem não suportar, aí você vai ter que recompilar o Memcached de uma versão mais nova e vai ter que modificar o cliente. Nesse caso, como o cliente é em Python, é barbada. Se o cliente fosse em C, não era tão simples assim. Tá? Então tem que tomar cuidado com isso. O que vai acontecer, por exemplo, se tu tentar dar um set de alguma coisa que é maior do que 1 megabyte dentro do Memcached? Ele não vai fazer nada. Ele simplesmente não vai cachear. Resultado, teu site vai ficar lento que é o diabo. Porque o Memcached você vai esperar, né, que ele de fato esteja cacheando as informações, mas na prática ele não vai cachear nada. Porque a informação que tu está tentando armazenar lá dentro da tabela é uma informação muito grande. Já me aconteceu, eu já tive site que saiu do ar por causa disso, né?
E foi difícil de explicar para o pessoal que o problema não era meu, né? O problema, na verdade, era do cara que escreveu o web service, ele não conseguiu prever o tamanho da saída do serviço, né? Às vezes, realmente, a gente não consegue prever, né? Às vezes, a informação cresce de uma forma que a gente não controla. E, depois que ficou isso esclarecido, foi fácil de contornar. Aumentamos lá 2, 3 parâmetros, resolveu tudo. No nosso caso, então, eu ainda acho que 250 caracteres é relativamente pouco, tá? É muito fácil de estourar isso. Se tu passa 8 parâmetros para um método, mais o WSDL, mais o nome do método, é fácil de estourar 250. Então, o que a gente precisa? Precisa de um algoritmo de hash para converter essa brincadeira toda em uma assinatura que com certeza vai caber em 250. Tá? O que a gente vai usar de hash? Eu estou usando MD5. Tá? Então vamos ver como é que a gente gera um MD5. Em Python. Python MD5. Bem facinho. O 2.7 é um pouco diferente, tá? Vamos pegar aqui. Mas está aqui, ó. Na verdade, o módulo MD5 ele está deprecated, tem esse aviso aqui. Vamos usar o módulo hashlib, tá? Que já é compatível com o Plone 4.2. O Plone 4.2 que a gente está rodando com Python 2.7. Então o módulo MD5 ele é deprecated, a gente tem que usar o hashlib. Então vamos lá. Basicamente é isso aqui. O que a gente precisa? Vai ser alguma coisa parecida com isso, né? A gente vai importar o hashlib. E aí vai fazer o seguinte, bem, esse SOMK aqui é o que a gente não sabe, né? Vou botar assim, chave. Agora o que a gente tem que calcular é essa chave, tá? Chave é o m.digest de alguma coisa. E esse alguma coisa aqui é o que a gente vai ter, que é as nossas combinações de WSDL, mais o nome do método, mais tudo que a gente precisa. Então, basicamente, esse aqui é o arcabouço de código que a gente vai precisar para fazer a nossa estratégia de cache. Entender um pouquinho de chaves, de computação de chaves através de algoritmo de hash, e entender a biblioteca do MainCacheD. Tá? Vamos lá. Vamos incorporar esse cara aqui lá dentro da nossa view, então. Vou colar por enquanto o código aqui dentro, mas vamos lá. Só seguindo a ordem PEP8, né? Importa primeiro as bibliotecas do sistema operacional, do próprio, aquelas que estão ligadas à própria distribuição do Python, né? Hashlib, depois a JSON, depois a Memcache, por exemplo. Tá? Depois a do SUDS. Mais ou menos nessa ordem. Isso é flexível, tem uma questão de entendimento aí, mas a PEP8 descreve lá qual que é a ordem recomendada para importar as coisas. Tá? Aqui está mais ou menos seguindo o exemplo. Hashlib é mais baixo nível, depois a JSON, Memcache e assim por diante. O que a gente vai precisar agora? Bem, a gente vai ter que computar a chave primeiro. A chave e o valor dela vai ser o resultado da computação dessa chave no nosso web service, né? Então vamos lá. A gente pode fazer o seguinte. A gente pode computar a nossa chave como sendo o repr de kwargs, ou seja, o repr de todos os argumentos que essa função execute receber, ele vai ser uma representação string do WSDL que foi chamado, do método e de todos os atributos. A única forma de passar coisas para esse execute é passando através do kwargs. Então a gente pega um repr dele e transforma isso num stringão gigante. Tá? Essa é a nossa chave. E agora a gente tem que fazer um digest desse cara. Tá? Então é esse algoritmo aqui que vai computar a nossa chave. Tá?
O update aqui, ao invés de passar essa string fixa, a gente vai passar isso aqui, que é o wrapper do nosso KW-args, tá? E aí, tá pronta a nossa chave. Posso simplificar isso aqui? Não faz sentido, né? Tem o meu M, dou o update dele, tem a minha chave. Beleza. O que eu preciso fazer agora? Eu vou executar o web service? Não. Eu vou consultar lá no main cached se essa chave aí já tem um valor previamente computado de uma execução anterior. Como é que eu testo isso? Bem, primeira coisa, cria. Vou pegar esse pedaço todo aqui. Vou pegar assim. Primeira coisa, cria uma conexão com o main cached. Aí testa. If mc.get de quem? De chave is not known. Vou botar assim, is known. Então nesse caso aqui, o que a gente tem? Eu perguntei lá para o main cached se essa chave já está cacheada. Está cacheada? Se ele retornar none, quer dizer que ela não está. Ela não está armazenada, ela não tem esse valor lá. Então o que eu faço é processar o que eu tenho que processar. E ao invés de dar return, eu crio uma variável hat, faço um mc.set de chave valendo o hat. Posso até botar assim, ó, para ficar bonitinho. Valor. E dou um return de valor. Ok? E caso contrário, se esse cara aqui ele não é none, quer dizer que ele tem um valor. Então esse valor eu quero retornar ele direto. Só para eu não fazer duas chamadas, ter que fazer dois acessos à rede, eu faço assim, ó. Que é a mesma coisa. E aqui embaixo eu dou um return de valor. Tá? Agora, para fins de simplificação, se eu tenho return valor aqui, posso fazer assim. É a mesma coisa. Tá? E tá feito. Acabou. Era só isso. Tá? Tá feito o nosso cache genérico com timeout no main cached. A única coisa que está faltando é definir o tempo, né? O tempo de cache dessa nossa chave. Digamos que eu quero ter o tempo genérico, né? Eu posso fazer, por exemplo, assim, ó. Vamos dar uma melhorada aqui. Deixar isso aqui um pouco melhor. Por exemplo, WSDL. Método timeout e botar assim cache tudo com 4 letras, bonitinho. É interessante também ter, como a gente tinha no timeout, ter um tempo padrão de quando isso não é passado na chamada, eu considerar que, por exemplo, todo vai ter cache de 1 hora. Então, vamos lá, botar lá no nosso módulo de configuração mais uma variável. O default timeout é 20 segundos e o default time cache vai ser 3.600 segundos. Tá? Então posso fazer aqui com default time, default cache. Tá? Só vamos dar uma melhorada nessas variáveis, que aqui está muito feio.
Agora é só ajustar. Aí aqui eu vou usar o cache. Tem algumas que eu não renomeei ainda. Aqui é WSDL, timeout, timeout. Aqui é math. Acho que é isso. Então, vamos testar. Deve estar ok o código. Então isso já de certa forma pega toda a estratégia de cache, tá? Já computa a chave, já monta a chave, faz o acesso à tabela, faz isso de uma forma otimizada, faz só um get para pegar, no melhor caso é só um get, no pior caso é um get e um set. Tá? Então eu tenho poucas operações de rede. Tá? É importantíssimo ter isso bem otimizado, que para cada chamada de web service ela já é pesada, então eu tenho que otimizar ao máximo o acesso ao web service também. Vamos testar? Vamos ver se eu estou bom de código hoje. Tem um erro. Tem um erro. Sim. Aqui eu fiz um digest, tem que usar um xdigest. Eu tenho que converter esse digest do MD5 para hexadecimal, porque a chave tem que ser alfanumérica. Tá? Então aqui ele estava pegando caracteres especiais nesse digest que não me deixam fazer isso. Tá? Vamos ver se agora vai. Não, mas não é só isso. Tem algum import errado aqui. Eu vou importar from shiru.ws. Agora eu acho que vai. Sei lá de onde é que ele está pegando esse main cache aí. Vamos ver se agora vai. Será que eu fiz algum erro de digitação nesse configure? O que ele está reclamando? Qual deles que é? Linha 20. Na importação do Grok, reclamou. Estranho. É que quando a classe é grokada, o que acontece é que ela é importada, né? Ela é importada e avaliada no tempo que usou o PIERG. Então, se tiver algum erro, ele já detecta direto. O que será que eu fiz de errado aqui?
Deixa eu fazer o seguinte, se eu pegar esse cara aqui, comentar, só para ver se é alguma outra coisa que não está no meu código. Estranho ele dar esse erro. Vamos ver aqui. Só se já tem uma cópia do main cached. Ele não deixa reimportar. Nossa, que estranho. Main cached key character error. Ah, acho que eu sei o que é. Nós vamos ter que mover aquele main cache para fora do browser view, senão ele vai brocar isso. Vamos ver. Ele está dentro do diretório de views, vamos mover ele para baixo. Ah, tem esse teste main cache também que não devia estar aqui. Vamos ver se é do teste que ele estava reclamando. Era do teste. Nem do main cache D era. Vamos descomentar isso aqui. O Grok ele tem essa característica, né? Como ele faz meta-avaliação de código, no momento que tu inicializa o Zope vai grocar o teu código, ele revisita todas as classes, importa isso em memória e gera novas classes, né? Então se tiver qualquer tipo de problema, ele já vai te acusar no momento que tu inicializa a instância. Isso por um lado é bom, vai evitar erros, né? Erros óbvios de programação você vai enxergar no momento que você já inicializa, mas às vezes dá esse tipo de... tem que ajustar o patch lá. Dá esse tipo de dor de cabeça. Tem que mover o main cache para baixo. Porque se eu estou importando no Shiro AWS, não pode ficar dentro do browser. Isso eu já tinha falado e eu não fiz. Agora sim. Ok, funcionou. Deixar o código aberto na tela aqui. Beleza. Aqui está rodando. Vamos testar. Para testar, basta vir aqui na nossa view e dar um reload. Ele deve ter funcionado. Deu um erro. Eu escrevi errado. Default cache is not defined, porque eu não importei. Esqueci de importar aqui. Default cache. Vamos ver se é assim mesmo. É default cache. E aqui embaixo, default cache. Ok. Só reinicializar. Tinha faltado um import. Peculiaridades de quem faz ao vivo, de vez em quando dá esses estresses, mas faz parte. Ok, testamos de novo.
Bingo, funcionou. E, de fato, os próximos acessos estão bem mais rápidos. Ok? Então, perfeito. Acho que é isso. Isso encerra a explicação de como fazer cache em memória. Tá? Vamos ver se vocês têm perguntas. É óbvio que tem outras coisas que a gente pode fazer aqui para otimizar. Tá? Vamos ver as perguntas de vocês, depois eu faço alguns comentários. Tá? O Fábio está dizendo o seguinte, ele achava que isso dava para fazer com annotation. Não vejo aonde, Fábio. Annotation, na verdade, é usado para você inserir informações, né? Armazenar informações dentro de um objeto. Tá? Anotação é como se fosse um grande cabide que você vai pendurando coisas nele. Tá? O que daria para fazer, no caso das conexões do Memcached, é tentar otimizar o tempo de criação da conexão. O que acontece? Se a cada vez que a gente chama, a gente faz uma criação de conexão, que é essa linha aqui, isso aqui é potencialmente pesado. Imagina que tu está, por exemplo, com um servidor de aplicação atravessando um firewall para chegar no servidor Memcached. Isso é potencialmente pesado, porque você tem você tem aí todo o tempo de negociação de rede, né? Você tem que fazer a conexão TCP, aí espera pelo SYN, devolve o ACK, aí a conexão está em pé, aí em cima dessa conexão que você vai mandar o GET. E depois vai fazer o SET em cima da mesma conexão e aí morreu. O problema é que estabelecer essa conexão pode ser um pouco lento. Eu estou falando aí de alguns milissegundos, mas para quem faz isso centenas de milhares de vezes, você pode querer otimizar. O que o pessoal faz? Mantém essa conexão aberta. Você aí o que você teria que fazer aqui, ao invés de usar uma annotation, uma das técnicas que o pessoal usa é escolher um objeto no ZODB qualquer e pendurar essa conexão como se fosse um atributozinho desse objeto. Mas não um atributo persistente, um atributo volátil. Se você estivesse usando anotações, ele seria persistente, ou seja, cada vez que você cria uma conexão, ia ser um inferno, você ia ter um bloat do ZODB, né? O que você pode fazer é criar objetos voláteis. Posso mostrar o exemplo de como é que se faz isso. Que é um atributo que ele está no ZODB, mas ele não é persistido. Ele é um atributo volátil, que daqui a pouco ele evapora. Tá? A única coisa que para fazer isso, como a gente vai persistir conexões, e as conexões elas têm estados, ou seja, a conexão ela vai estar estabelecida, ela vai ter um socket, você não pode compartilhar isso entre threads diferentes. Aí a gente começa a descer um pouco o nível, né? Aí para trabalhar com cache de conexões e fazer com que isso seja o que a gente chama de thread safe, né, que as threads elas se mantenham isoladas, tem que trabalhar um pouquinho com o módulo de multithread para fazer esse cache adequadamente. Posso mostrar um exemplo, se vocês não tiverem outras perguntas. Essa é uma pergunta que não é uma pergunta, né? Você falou de uma coisa e eu acabei respondendo outra. O Jefferson. Ele quer fazer um teste com cache abaixo de 10 segundos para ver se ele ia processar ou se... Tá, a gente pode fazer um exemplo, tá? Nesse nosso caso, como o nosso web service é muito rápido, a maneira mais fácil de debugar isso é colocar alguns prints na tela. Ó, passei aqui, entrei, achei no cache, devolvi. Depois, só achei no cache, devolvi. Ou achei no cache, não achei no cache, setei. Por quê? Se eu fosse com o PDB, aqui o PDB, o tempo de eu rodar o PDB, ele influencia no tempo do teste. E eu não tenho como tornar meu web service mais pesado. Só se eu chegar lá e fizer um laço de 1 a 1 bilhão lá no Java, e mesmo assim vai acabar ficando rápido. Então a gente pode botar alguns prints aqui para mostrar onde é que o cache está sendo acionado. Né? Tipo, eu seto um cache de 5 segundos e fico chamando o método. Né? Durante 5 segundos, provavelmente a primeira chamada, ele vai, de fato, processar, vai colocar no cache. Durante 5 segundos, 5 ou 10 segundos, ele vai continuar pegando esse valor do cache. Depois ele vai sair fora, né? E vai recalcular isso, né? Depois que o tempo expira. Vamos mostrar isso, vou fazer alguns prints, tá, Jefferson? Vamos ver se com os prints você entende.
Bem, calcular a chave não importa. O que importa é aqui, ó. Vou colocar aqui. Ah, não precisa. O PH está dizendo para botar um sleep no Java. Poderia, mas não precisa. Vamos fazer por aqui que é mais fácil. Python é a nossa praia. Deixa o Java lá quieto. Vou fazer assim. Botar um print aqui. Então, vou dar um print aqui, ó. Não achei a chave no main cache e um print quando ele sai, tá? Vou mudar lá no nosso arquivo de configuração. Vou mudar o nosso default cache aqui para 10 segundos, para ficar bem simples, tá? Pronto. Reinicializamos aqui. Então vamos ver se esse cara está funcionando mesmo. Vou fazer a primeira chamada. Hora da verdade. Fiz a chamada, funcionou. O que ele mostrou aqui, ó? Não achei a chave no main cache D e retornou o valor. Retornou o quê? Retornou o que está aqui na tela, né? Ele foi lá, computou o webservice e voltou. Chamamos de novo. Aqui, ó. De fato não está funcionando. Não achei a chave no main cache D e retornou o valor, mas deveria ter achado. Então tem algum errinho ainda. Ó. Porque durante 10 segundos ele deveria estar pegando. Ó, agora foi. Será que está muito rápido? Será que é em segundos ou em milissegundos? Em milissegundos não ia dar. Bem, mas algumas vezes ele está pegando, ó. Não achei a chave no main cache e retornou. Depois ele só retorna o valor. Sinal que ele achou a chave e já devolveu ela. Achou a chave e já devolveu ela. Ó, aqui não achou e devolveu. De novo. De novo. Acho que está ok. A impressão que eu tive inicialmente é que não está funcionando, mas acho que está ok sim. Ó, tá certinho. Tá? Bem, no primeiro teste eu até achei que não tivesse certo, mas na verdade eu acho que tá. Tem uma peculiaridade aí, duas peculiaridades que podem acontecer, tá? Nesse código aqui, as únicas duas formas dele falhar são quando o valor, a minha variável valor, ela é maior do que 1 megabyte. Nesse caso, obviamente não é, ela é só uma string. Eu vou dar um print aqui, retornando o valor, botar o valor aqui. Tá? Vamos ver se assim vai.
Ó, o valor está aqui, ó. Então, obviamente que isso aqui não tem 1 megabyte de tamanho, né? Mas se tivesse, ele não ia setar. Ele ia fazer isso que ia acontecer. Você ia dar o set e o main cache D não ia conseguir, na hora que ia dar o get, ler isso, tá? Então, seria uma das possibilidades. Outra possibilidade é que essa variável aqui, ela não consegue ser serializada numa estrutura de dados que consegue ficar dentro do main cache D. Então, o interessante é que quando você trabalha, tipo aqui eu estou trabalhando com uma string. Uma string é um tipo de dado simples. Mas digamos que a gente estivesse trabalhando com um web service que retorna um objeto complexo, com propriedades, com subobjetos. Pode ser necessário que você tenha que converter essa estrutura para uma estrutura de tipos Python de primeira ordem. Strings, inteiros, dicionários e listas. E composições dessas estruturas. Porque aí o valor disso ele pode ser facilmente representado por um repre. Né? Seria uma forma de garantir que mesmo um objeto complexo, quando representado pela função repre, ele vai virar uma string, e aí essa string você põe no main cache D. Tá? Não tem problema nenhum. Nesse caso específico do Python main cache D, a gente não precisa se preocupar com isso, porque o que o main cache D em Python utiliza são pickles. Tá? Então qualquer coisa que é serializável em um pickle pode virar um conteúdo do main cache D. O que não é serializável em pickle? Objetos complexos, tá? Classes, instâncias de classes, no geral, elas não são serializáveis em pickles, a não ser que elas sejam persistentes, mas aí não faz sentido de você colocar isso no main cache D. Tá? Então, no geral, coisas que são facilmente serializáveis são dicionários, listas, tuplas, strings, né? Números inteiros. Então, tudo isso o main cache D vai tratar nativamente sem problema nenhum. Tá? Tem mais alguma pergunta, pessoal? Desse código aqui? Não? Bem, eu vou fazer um commit então no GitHub. Vamos enterrar essa questão. Eu acho que de web services está mais do que feito. A única coisa que eu não vou ensinar vai ser essa de fazer cache da conexão, tá? Se alguém tiver interesse, eu acho que talvez o Fábio tenha interesse, eu posso mostrar como é que faz o código, mostrando outros códigos que tem por aí que fazem mais ou menos a mesma coisa, tá? Que aí é trabalhar com atributos voláteis para guardar um ponteiro para esse cliente do main cache D, usando o atributo volátil, tá? É bem tranquilo de fazer, não é difícil de fazer, só é um pouco chato porque você tem que trabalhar com módulos de multithread, então às vezes testar isso é um pouco doloroso. Mas dá para fazer, tá? Eu tenho o código pronto com isso, poderia passar para vocês. Posso inclusive refatorar isso até a próxima aula para já deixar o código pronto para vocês utilizarem, tá? Só acho que na aula assim, não é muito proveitoso ficar caindo nesse nível de detalhe, de mexer com módulo de multithread, com atributo volátil. Só estou falando que dá para fazer e que o pessoal costuma fazer, tá? Eu vou commitar isso agora então, vou botar isso no GitHub e aí esse código está pronto. Nós vamos fazer o intervalo, e aí na segunda metade da aula nós vamos começar com SQL Alchemy e com Z3C Form, que é a maior parte do nosso curso. Aí até o final da aula de hoje a gente vai ainda ver Z3C Form, e aí tem mais 2 aulas para ver sobre esse assunto. Tá bom, pessoal? Bem, vamos lá, vamos commitar esse negócio e botar no GitHub. Vou arrancar esse sprint aqui. Arrancar esse print aqui. Claro que, enfim, chave, valor, né? Tá em português. Deveria mudar isso aqui. Botar em inglês key value. Mas deixa assim, depois o pessoal muda. Ok. Então, o que a gente tem que commitar aqui? Vamos dar um git status. Beleza. Git diff pipe more.
basicamente o hashlib, o main cache. Aqui a gente trocou esse método de 3 linhas por esse método que faz cache no main cache D, trabalha genérico e só, né? Então, vamos comitar esse negócio todo. Git add desse cara, git add desse cara. Então vamos lá, git commit -a -message added cache using main cached and timeouts. Ok? Damos um git pull. É um hábito. E agora um git push. E maravilha, já deve estar lá no GitHub comitado. Vamos ver como é que ficou lá no GitHub, nosso commit. Voltamos aqui. Commits. Está aqui ele, ó, o commit do nosso método com timeouts. Perfeito. Está aí o nosso div bonitinho. Tá? E o maincache.py que agora a gente incorporou o nosso código fonte. Ele está sendo empacotado junto com o nosso fonte. Tá? Bem, é isso. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. O PH está perguntando se eu costumo deixar o endereço do main cache dentro do código ou se eu posso botar num site properties, por exemplo. Olha, PH, uma vez eu ouvi que todo programador bom é muito preguiçoso, né? Eu me considero um tanto quanto preguiçoso, assim. Então, se eu não precisar botar isso num site properties da vida ou colocar em qualquer outro lugar, eu deixo no código mesmo. Se tu quisesse, tu poderia botar lá o endereço do main cache D server dentro do nosso arquivo config.py lá e tá de bom tamanho, tá? Desde que tu garanta que a tua estrutura de dados de produção, desenvolvimento e teste, todas elas tenham uma mesma configuração, você pode fazer isso sem problema nenhum. Esse tipo de coisa não é legal botar no site properties, por quê? Porque toda vez que tu fosse fazer uma chamada de web service, você ia ter que ler o conteúdo dessa propriedade, e essa propriedade está no JDB. Ou seja, você está lendo o JDB ostensivamente toda vez que você faz uma chamada de web service. Novamente, sem querer, apesar de ser muito lento, você está gerando uma situação onde possivelmente você pode gerar conflitos de concorrência, né? Você pode estar gerando aí um problema de transação concorrente, né? Você tem muita leitura e no momento que alguém for gravar, certamente vai dar um conflict error. Mas, às vezes, obviamente, você é obrigado a fazer isso, né? Você tem lá 3 ambientes. Tem um ambiente de desenvolvimento, um de uma homologação e de produção. Sendo que cada ambiente diferente tem um main cache D separado. O de desenvolvimento é no localhost, o de homologação fica numa máquina X e de produção fica numa máquina Y. Nesses casos não adianta, você tem que realmente colocar isso dentro do JDB em algum lugar. Só que hoje em dia não se usa site property para esse tipo de coisa. Hoje em dia isso é feito com registry, com o registro do clone. O que é o registro do clone, tá? Deixa eu mostrar isso só para vocês entenderem o que eu estou falando. Se a gente vier aqui em configuração do site, a gente vai ver que tem registro de configuração, tá? Essa estrutura de dados aqui, ó, ela tem um nome, um título, descrição, e aí ela tem um tipo e valor. Tá? Eu poderia dizer assim, ó, shiru.ws.mainCached.server, ele é um tipo string que vale tal coisa. E isso aqui fica armazenado dentro do JDB. Aí, óbvio, que tu tem uma API para fazer acesso a esse sistema de configuração que o Plone tem. Não é uma API difícil, tá? É basicamente uma utility que você acessa por uma interface. É bem tranquilo de fazer. E essa API te permite tu manipular, gravar dados e extrair dados, né? Como se fosse um property, tá?
sem problema nenhum. A vantagem de usar isso aqui qual é? A vantagem é que isso aqui é exportável através do Generic Setup. Tu pode ir lá no portal Setup e exportar isso para XML e subir junto com o teu produto, tá? Então tem algumas vantagens. Eu diria que todos os produtos novos, os produtos bem feitos, estão usando essa estratégia aqui. Nada de usar Site Properties. Site Properties é um negócio muito limitado, tá? E é ruim de administrar. Tá? Aqui então tu já tem uma interface Plone, não é uma interface que tu vai ter que mexer via ZMI para trabalhar com isso, tá? Onde é que tem código-fonte que mexe nisso? É muito fácil de achar. Basta você fazer uma busca por portal registry, que você vai achar exatamente a API que faz isso. Está nos planos da gente inserir métodos no plone.api para gravar informações e ler informações desse registry através do Plone API. Então tende a ficar ainda mais fácil de guardar esse tipo de coisa, que a gente guardaria num arquivinho de configuração dentro dessa estrutura de configuração do próprio Plone. Isso aqui, na verdade, nada mais é do que um registro do Windows, digamos assim. Só que é um registro do Plone. Tá? Vamos ver se tem mais perguntas. Acho que é só, né? Bem, então é isso, pessoal. Espero que essa parte de Web Services tenha ficado clara para vocês, né? É óbvio que o que vale aqui é a ideia geral, né? A ideia da gente conseguir integrar uma biblioteca de Web Services para fazer uma coisa que o Plone não conseguia fazer antes, né? Entender direitinho o conceito de view, o conceito de view grokada e de view controlada por XML, como é que funciona aquela história da interface para dar acesso aos métodos da view e fazer com que isso possa ser acessado através de um script Python ou de um page template lá no Skin, né? E claro, tomar os cuidados de fazer esse tipo de coisa, né? Não vai ficar acessando um serviço de rede sem ter timeout, não vai ficar acessando um serviço de rede sem ter cache, porque é uma operação potencialmente pesada, né? E aí eu já mostrei toda a estratégia de como se implementa. Não é difícil, né? Depois você pega um exemplo e monta um exemplo, você viu ali, deu 20 linhas, né? O interessante é entender a estratégia, tá bom? Então nós vamos fazer um intervalo agora, intervalinho de uns 10 minutos. Na volta, nós vamos começar com SQL Alchemy. Tá? Esse produto, o Shiru.ws, ele está finalizado, eu não vou mais mexer nele. Ele vai ficar assim, né, como um exemplo. Agora, daqui para frente, a gente vai mexer com outro produto, que é o Shiru.alchemyforms. Eu chamei que é uma mistura de SQL Alchemy com Z3C Form. Tá bom? Então, intervalinho, pessoal, 10 minutos. Daqui a pouco voltamos. E aí começamos com um assunto novo.